Ora, bem-vindos a mais uma edição deste programa Gente com História. Hoje vamos ter aqui connosco um casal, o Rui e a Maria do Carmo, que são pais de uma criança muito deficiente. Eles residem em Cascais. Hoje, por situações pessoais, estão no Alentejo. Espero que continuem a ter uma boa estadia por lá. E é de lá que eles nos vão falar da sua realidade. Boa noite, Maria do Carmo e Rui. Boa noite, América. Pode-se apresentar, a Maria do Carmo. Então, o meu nome é Maria do Carmo Diniz, sou casada com o Rui, temos 5 filhos, sou formada em Biologia e sou, sobretudo, mãe destes 5 filhos e do Bernardo, mais novo, que, como o Américo disse, é uma criança com deficiência profunda. E já agora, o que é que faz a nível profissional? Eu trabalho assim no sentido comum do termo, não trabalho, sou mãe, é o meu trabalho. Sou voluntária no Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência do Patriarcado de Lisboa, sou voluntária na organização das Jornadas Mundiais da Juventude, sou voluntária na Universidade Católica do Porto, na área transversal de Economia Social e acho que já chega, já é muito. Diria que era mais fácil perguntar o que é que você não é. E o Rui? Quem é o Rui? Então, eu sou casado com a Carmo, somos casados há 21 anos, sou economista, trabalho como gestor numa empresa de saúde e é isso, fundamentalmente é isso. Também é claro que é pai dos mesmos filhos. Exatamente, sou pai dos mesmos 5 filhos. Está casado há 21 anos. Então, eu agora ia-vos pedir para contarem um bocadinho da vossa história de família, uma vez que tem uma história para contar, uma história de família, até à chegada do Bernardo, pode ser? Claro que sim. Ora então, nós 2 anos depois de casar, tivemos a nossa primeira filha, a Clara, Maria Clara, muito por devoção a Santa Clara de Assis. Eu tenho de base uma doença autoimune que levou os médicos a recomendarem que eu não tivesse filhos. E foi sempre uma preocupação nossa podermos ter filhos e lançámos aqui na aventura da paternidade. A Clara nasceu, passado 1 ano e 8 meses nasceu a Carmo, que tem hoje em dia 17 anos, a Clara tem 18, depois o Vasco e depois a Vera. Portanto, 4 gravidezes, 4 filhos, foram 4 cesarianas também, e por causa da minha doença e por causa das cesarianas, tivemos que tomar aqui uma decisão muito difícil de não ter mais filhos biológicos. E com pena, porque pensámos ter uma família grande, acho que todos nós pensamos em ter um número de filhos. No meu caso, eu tinha um número na minha cabeça que era o número 6, pensei que ia ter 6 filhos, e quando no quarto tivemos que decidir, foi com alguma pena. Eu acho que o Rui também, nessa altura, agora vou falar aqui, mas se calhar depois o Rui pode completar. Sim, sim. Quando a Vera nasceu e ficámos a pensar que pena, gostávamos de ter mais filhos, e íamos falando sobre o assunto até que um dia foi o Rui até que perguntou porque é que nós não pensávamos em adotar. E na altura surgiu a questão. Nós tínhamos
um grande amigo nosso que já não está cá, que é o Padre Ricardo Neves, com quem nós falávamos individualmente sobre o tema, que gostávamos de entrar num processo de adoção, gostávamos de ter mais um filho, e o Padre Ricardo ajudou-nos a pensar nisto, até que um dia disse que muito bem, que nós estávamos a pensar bem, mas que não pensávamos verdadeiramente enquanto não puséssemos os papéis, não puséssemos o processo de adoção a andar. E nós achámos que ele tinha razão, e então começámos a conversar entre nós sobre essa possibilidade, e foi o Rui que tomou a iniciativa de falar à Segurança Social de Lisboa, que era o que, por causa da nossa zona de residência, era o sítio onde nós nos devíamos dirigir. Sim. Como é que foi essa situação? O Rui decidiu realmente adotar com a sua esposa o Bernardo, creio eu, não é? Sim, mas deste momento que a Carmo estava agora a descrever até ao momento em que adotámos o Bernardo, há uma história relativamente longa. Nós, como a Carmo agora explicava, decidimos nesse momento que estaríamos disponíveis para adotar um filho e, portanto, termos mais um filho na nossa família, mas ainda não sabíamos muito bem como é que isso ia correr, o que é que isso implicava. E não tínhamos certezas, estávamos abertos a essa possibilidade, mas não sabíamos bem os passos que era necessário dar, nem as possibilidades ou as alternativas que existiam. Portanto, a partir desse momento em que considerámos essa possibilidade, contactámos a Segurança Social de Lisboa e fomos a uma primeira sessão onde nos explicaram o que era necessário para adotar um filho e no fundo, trouxemos os papéis para preencher. E tivemos 6 meses até entregarmos os papéis preenchidos. Foram 6 meses de muita reflexão, de muita conversa conjunta, de muita conversa em casal, porque é uma decisão importante e onde já havia alguns critérios que era preciso, sobre os quais era preciso refletir. Qual era a idade da criança que nós estávamos disponíveis para adotar, se queríamos um rapaz ou uma rapariga, se estávamos disponíveis para uma criança que tivesse algum tipo de doença ou não. E, portanto, tudo isso são coisas que nós não estamos habituados a escolher quando temos filhos biológicos. Aqui estávamos a fazer perguntas que nós não estávamos preparados para responder e, portanto, demorou algum tempo até respondermos a essas perguntas e entregarmos os papéis, mas depois de discutirmos muito e refletirmos entre nós, passado 6 meses, entregámos os papéis de candidatura à adoção de uma criança. Sim, portanto, entregamos os papéis e entramos num processo de seleção por parte da Segurança Social. O entregar os papéis não quer dizer que vamos ter uma criança, só quer dizer que entramos aqui num processo de candidatura a sermos pais que podem receber uma criança em adoção. Esse processo demora mais 6 meses e é no fim desse processo, com entrevistas de psicólogos e com alguns workshops, que depois a Segurança Social decide se nós somos um casal apto ou não a receber uma criança. Portanto, passamos aqui depois por este processo longo e, de facto, não fácil, porque acho que parece-nos também que é um assunto muito sério, não é? E, portanto, também deve ter o seu tempo e deve ter a sua reflexão profunda. Demorámos 6 meses e fomos considerados aptos ao fim dos 6 meses. E depois de sermos considerados aptos, fica-se à espera, os pais ficam à espera de haver um encontro entre o que é
a vontade dos pais e as expectativas dos pais em relação a estes critérios que o Rui estava a dizer, e o que é que são a lista das crianças que estão à espera de ser adotadas. Portanto, tem que haver aqui um encontro entre as características das famílias e as das crianças. Durante estes 6 meses em que estivemos no processo de avaliação para saber se podíamos ser pais adotivos, durante esses 6 meses continuámos a ter um conjunto de conversas muito importantes entre nós e já algumas conversas com algumas pessoas com quem nos aconselhámos. E durante esse tempo, a decisão mais importante que tomámos foi a decisão de estarmos disponíveis para receber um filho com algum tipo de problemas de saúde. Não sabíamos exatamente o quê, mas foi um período em que, nas conversas com a Segurança Social e de acordo com as conversas que fomos tendo os dois e com os conselhos que fomos procurando ter junto de outras pessoas, mostramos à Segurança Social a nossa disponibilidade para receber um filho com algum problema de saúde, sem sermos ainda concretos, que tipo de deficiência, que tipo de problema de saúde, mas dissemos à Segurança Social que estaríamos disponíveis para isso. Entretanto, adotaram o Bernardo. Entretanto, ficámos aptos e ficámos à espera, não é? E pronto, e esse tempo de espera pode ser muito variado. Passados 3 meses, se não me engano, a Segurança Social chamou-nos e disse-nos que tinha um caso para nos apresentar, que era um caso complicado, que se nós não quiséssemos saber do caso, que eles respeitavam a nossa decisão, mas que de qualquer maneira sentiam que deviam apresentar. E nós fomos para a Segurança Social, para uma sala onde nos apresentaram um dossiê. No processo de adoção não é permitido conhecer a criança por causa de uma questão de expectativas, não é, da própria criança e dos pais, e então o que nos mostram é um dossiê com a história clínica e com a história de vida da criança. Esse dia foi complexo, porque o dossiê do Bernardo é em si muito complexo também, e nós acabámos a leitura do processo sem saber bem o que é que devíamos fazer, porque o Bernardo tem uma história clínica muito complicada, ele nasceu bem, sem problema nenhum, e foi retirado aos pais e depois foi vítima de maus tratos, e isso levou a que ele ficasse cego e com lesões muito graves ao nível do cérebro. E nós não conseguíamos perceber no processo o que é que isso queria dizer. E então pedimos à Segurança Social para ter tempo para pensar e para falar com os médicos do Bernardo, para tentar perceber a condição dele. E a Segurança Social foi muito razoável e proporcionou uma série de conversas com os médicos que acompanharam o Bernardo, e tivemos mais uns quantos largos meses, portanto isto de meses em meses vai acumulando, não é? A falar com os médicos que o acompanharam e a tentar perceber o que é que era a condição do Bernardo, não é? Tentar conhecer quem é que o Bernardo era para depois tomar uma decisão. Percebemos que ele de facto era cego e sem perspectiva de voltar a ver. Percebemos, na altura ele tinha 3 anos, ainda não tinha 3 anos, e era muito pequenino, por isso também era muito difícil fazer um prognóstico, perceber o que é que seria o futuro do Bernardo, porque não sendo uma doença, quando é uma doença nós sabemos mais ou menos o que é que vai acontecer. No caso do Bernardo, as lesões cerebrais eram essencialmente muito aleatórias e, portanto, nem os próprios médicos conseguiam muito bem explicar quais é que seriam as limitações do Bernardo, como é que ia ser a vida dele. Ele era tão pequenino, não é?
Pronto, não tem definição, tanta dificuldade em perceber como é que tudo ia acontecer. Vocês tiveram que ter muito tempo para amadurecer a ideia, optaram rapidamente. Como é que foi isso? Foi difícil, foi muito difícil, porque a primeira parte é tentar perceber as dificuldades, tentar perceber se fazemos a diferença na vida do Bernardo no futuro, se podemos ajudar, de que maneira é que ele conseguia integrar uma família tão grande, com mais 4 filhos pequenos. O Bernardo tem menos 1 mês do que a Vera e, portanto, era não se, tentar perceber se a família tinha condições para o acolher bem e para lhe dar a atenção e os cuidados que ele precisava. E depois um aspecto que o Rui fala bastante e que é muito importante: nós estamos a adotar um bebê, mas o bebê vai crescer, não é? E nós também vamos envelhecer. E será que temos capacidade para tomar conta de um... Era isso que eu ia perguntar ao Rui. Como é que é? Ele vai crescendo, vocês vão envelhecendo, vão perdendo algumas das vossas faculdades, não digo já, mas vão usando a perder, não é? Qual é a perspectiva? Quais são os vossos receios? Érico, essa foi uma das grandes reflexões que nós fizemos na altura, não é? Porque na altura nós tínhamos 40 anos e o Bernardo tinha 3, mas o Bernardo há de chegar aos 40 anos, se Deus quiser, e nós devemos ter 80 anos, não é? E ele vai continuar a estar cá e vai continuar a precisar muito da nossa ajuda. Portanto, foi uma das coisas que nós pensámos durante bastante tempo, é tentar imaginar o futuro. E fomos pensando sobre isso, fomos pensando sobre o que é que conseguiríamos fazer nessa altura. Depois chegámos a um ponto em que achámos que refletimos sobre isso e pensámos bastante sobre isso, mas chegámos a um ponto que achámos que não valia a pena pensar muito mais sobre o assunto, porque nós temos os nossos outros 4 filhos e também não sabemos o que é que vai ser a vida deles ao longo dos próximos anos e como é que as coisas vão acontecer, e portanto não podemos planear e estruturar o futuro todo. Portanto, temos que ir vivendo as circunstâncias em cada momento, temos que ir vivendo o que nos vai sendo pedido em cada dia. É evidente que o Bernardo nos últimos 9 anos, quase que está em nossa casa, já cresceu, já é mais pesado e, portanto, hoje as coisas às vezes custam mais, é mais difícil pô-lo no banho, é mais difícil pô-lo a dormir, é mais difícil levantá-lo, mas até agora temos conseguido fazer isso. Também tem sido uma grande alegria ver que os nossos 4 filhos mais velhos têm sido absolutamente extraordinários a acompanhar-nos nesta a chegada do Bernardo, digamos. Nesta viagem. A chegada do Bernardo cá à casa foi um momento de grande emoção, mas também de grande alegria. Portanto, foi uma grande graça testemunhar a forma como os nossos 4 filhos mais velhos acolheram na nossa família este irmão mais novo, que eles viram chegar assim de repente, já com 3 anos, e foi uma grande alegria, e eles têm sido para o Bernardo verdadeiros irmãos. Não há aqui em casa, não há a mínima diferença de relação entre os nossos 4 filhos mais velhos, que são nossos filhos biológicos, e o Bernardo, que é nosso filho adotivo. Eles são todos verdadeiramente irmãos e não se nota nenhuma diferença no seu relacionamento. Desde o princípio. Todos eles têm consciência que o Bernardo não é de sangue. Sim, todos eles têm essa consciência muito clara, e falamos muito sobre isso e temos muito essa conversa, embora hoje em dia já não seja uma conversa demasiado importante. Pois, hoje em dia passou a história, não é?
Hoje em dia o Bernardo está completamente integrado na nossa família e é muito bom de ver e também de beneficiar da ajuda que todos eles dão a tratar do Bernardo. E de que forma é que a chegada do Bernardo à família alterou os vossos hábitos, os vossos ritmos de vida? Isso alterou completamente. Mas o que o Rui estava a dizer é verdade, e no nosso caso, eu acho que foi muito bonito ver que a chegada do Bernardo foi igual à chegada da Vera, e foi igual à chegada do Vasco, e foi igual à chegada da Carmo. Ou seja, a Clarinha foi a mais velha, chegou e não tinha ninguém, mas quando chegou a Carmo, foi aceito como irmã e por aí afora. Foi mesmo, para mim, para nós, eu acho que foi uma, Uma alegria. uma alegria e uma revelação quase, porque também tínhamos esse medo, tínhamos o medo de como é que ele ia ser recebido. E foi recebido como todos os outros quando chegaram do hospital. Está aqui um irmão, para o bem e para o mal, para a irritação, para a brincadeira e para tudo. Isso foi mesmo feliz. Agora, o Bernardo, quando chegou, ele tinha 3 anos, mas na verdade tinha assim um tamanho, ele era um bocadinho mais, ele é um bocado mais pequeno, tinha um tamanho assim de um ano e meio. Portanto, chegou como um bebê, não é? Um bebê que se leva ao colo e não alterou inicialmente assim muito as rotinas. O mais complicado ao princípio foi perceber como ele chegou a meio do ano letivo, em que escola é que ele ia ficar. Tivemos algumas escolas que nos disseram que não tinham capacidade para receber o Bernardo, mas rapidamente também encontramos uma escola muito perto de casa, da Misericórdia de Cascais, que acolheu o Bernardo de braços abertos e que nos ajudou muito nos primeiros tempos. Foi um sítio muito importante para ajudar a... Quando o Bernardo chegou, a Carmo já era mãe o tempo inteiro ou ainda trabalhava? Quando o Bernardo chegou, eu estava a trabalhar, estava a trabalhar numa editora, e quando soubemos da condição, das limitações do Bernardo, concordámos que eu devia vir para casa e acompanhar a chegada do Bernardo e acompanhar os outros. Portanto, despedi-me e vim para casa também para garantir que tudo isto corria o melhor possível. Portanto, deixei de trabalhar na altura. Foi uma opção muito pensada, foi fácil de tomar? Olha, eu durante a minha vida, eu sou bióloga, não é? E bióloga do ramo de investigação. E quando fiz o curso, pensei que ia ser uma investigadora e especializei-me em insetos, sou entomóloga. E pensei que ia ser investigadora o resto da vida. Mas à medida que chegou a altura de pensarmos em ter mais filhos, fui tomando as decisões pela família. E, portanto, deixei o meu trabalho de investigação. Eu própria, por causa da minha doença, também depois das gravidezes tinha algum tempo de recaída e também precisava de algum tempo para recuperar. E, portanto, fui tomando, desde que casámos, estas decisões em função da família, e o Rui também as suas decisões em função da família, de outra maneira, não é? Porque a verdade é que ele depois tinha que trabalhar mais, e teve que trabalhar mais, e trabalha muito, para garantir que eu posso estar em casa e que nós temos uma vida com o que precisamos. Agora, ainda mais que o Bernardo possa ter as terapias e que possa ter as coisas todas que precisa. Mas foi uma decisão fácil, pela família, muito fácil. Rui, eu também sou deficiente, como vós sabeis, além de paralisia cerebral, sou cego. Da minha experiência, diz-me, ao longo da minha vida toda, já ao longo de 57 anos, que num casal, a maior parte das vezes, claro que não é sempre, mas a maior parte das vezes, no casal, a pessoa que tem mais dificuldade em aceitar um filho com deficiência é o pai.
no vosso caso, pela vossa conversa, parece-me que a coisa foi ela por ela, ou seja, foi pensado em conjunto, porque já sabiam que a situação não ia ser fácil, embora não soubessem completamente o que se esperava, mas já sabiam que não ia ser fácil. Digamos que foi consensual, não houve assim grandes dúvidas mais de um lado que do outro. O Rui aceitou mesmo logo bem, ou também teve alguma dificuldade inicial, mais do que a Carmen. Provavelmente as mães parece que têm mais sensibilidade. Sim, eu diria o seguinte, sobre isso acho que há dois momentos. Depois do Bernardo chegar à nossa casa, e durante estes quase 9 anos que ele está em nossa casa, embora fale em causa própria, a minha experiência, a minha perspectiva é que nós os dois temos uma aceitação muito grande da condição do Bernardo. E não tivemos durante este tempo nenhuma dificuldade com isso, nem nenhuma diferença de opinião, nem nenhum de nós que achava que isto é mesmo difícil e o outro que achava é mesmo assim. Não, acho que durante estes 9 anos temos estado verdadeiramente unidos e convergentes e nesta nossa vida diária com o Bernardo, com a sua condição, sem termos aqui, diria, nenhuma diferença de abordagem. Nenhum que acha mais fácil e outro mais difícil, nenhum que está mais disponível e outro menos. Acho que verdadeiramente temos sido capazes, temos tido a sorte também, temos feito também por isso, de estarmos os dois completamente convictos, empenhados e unidos nisso. Não sinto em nenhum momento, não senti até hoje, graças a Deus, nenhum momento em que um de nós dissesse agora queria fazer isto e não posso, ou agora estou chateado que queria e não dá. Acho que na nossa vida de todos os dias, na nossa vida diária, em nenhum momento temos tido essa dificuldade. Sinto mesmo que vivemos esta condição do Bernardo de uma forma completamente convergente. Durante o tempo em que estivemos a decidir a adoção, tínhamos tomado também uma decisão que, para decidirmos que o Bernardo viria para a nossa família, tínhamos que estar os dois completamente de acordo. Não era possível que um achasse bem e o outro achasse só mais ou menos bem. E, portanto, dissemos sempre que cada um tinha que ter a liberdade de tomar a sua decisão. A Carmen, como o Américo estava a dizer e bem, durante os 6 meses que tivemos a tomar esta decisão em conjunto, a Carmen decidiu primeiro. Decidiu ao fim de 4 meses e meio, decidiu positivamente receber o Bernardo e decidiu de uma forma mais intuitiva, mais emocional, mais de mãe. Eu demorei mais tempo, demorei mais 1 mês e meio, 2 meses, e tive um processo de reflexão e de discernimento mais racional, mais pensado, mais refletido, mas que convergiu exatamente na mesma decisão da Carmo, de forma independente, sem nenhuma pressão de parte a parte, e penso que isso é um dos elementos mais importantes do bem que esta nossa vida com o Bernardo na nossa família tem corrido. O que é que o Bernardo trouxe assim de bom, de inesperado, no sentido de ser bom para o vosso matrimónio? Um casal em que é que o Bernardo vos fez crescer? Isso é uma pergunta mesmo difícil. Agora não estava à espera dessa. O Bernardo, em termos pessoais, ensina-nos todos os dias, muitas vezes por dia, o dom da paciência. O dom da paciência, o dom da alegria com as coisas pequenas,
A paciência não é nossa, é mais a dele connosco. Se calhar não me estou a expressar bem. O Bernardo é que é muito paciente connosco e nós somos muito incapazes de perceber o que é que ele precisa. Ele ensina-nos isso em termos pessoais. Para o nosso casamento, para o nosso matrimónio, como diz o Américo, o Bernardo trouxe-nos uma força muito grande de estarmos juntos para o bem dele, para tratar dele. Cada um de nós sozinho não conseguiria de maneira nenhuma tomar conta do Bernardo, por razões diferentes, mas não conseguiríamos. Os dois juntos conseguimos. E então mais os irmãos, acho que somos invencíveis a tratar do Bernardo. Mas eu acho que trouxe esta união, trouxe sobretudo um tema de união por uma causa que é a educação e a formação de um filho que não é fácil, no sentido literal do termo. É um filho que dá mais trabalho do que os outros, que precisa de mais atenção, que precisa de mais cuidados, mas que nos dá uma alegria imensa. Portanto, nunca pensámos nisto, não é? Agora, não sei se o Rui concorda comigo, mas o que nos trouxe certamente foi uma força muito grande de união para conseguirmos cuidar do Bernardo e dedicar-nos a ele. Rui, concorda? Diga, Américo. Estou a perguntar ao Rui, está de acordo com a Menina do Carmo? Estou de acordo com o que a Carmo disse, mas o Bernardo também nos trouxe outra coisa que é... são duas coisas muito importantes, que às vezes não são fáceis de exercer e que o Bernardo nos permite exercitar todos os dias. Uma é nós estarmos em permanência ao serviço. Estamos ao serviço. Ele precisa de nós e, portanto, nós estamos ao serviço dos mais pequeninos mesmo. O Bernardo é mesmo dos mais pequeninos entre os pequeninos. E isso é uma graça, porque às vezes, em tantas coisas, nós somos autocentrados, pensamos demasiado em nós, e nós também somos assim, nós também temos os nossos interesses, também gostamos das nossas coisas, também gostamos de ler os nossos livros, também gostamos de dar os nossos passeios, e portanto, muitas vezes também temos essa inclinação para sermos autocentrados, para estarmos orientados àquilo que em cada momento queremos fazer e nos interessa. Mas o Bernardo permite-nos a todo o tempo nós estarmos ao serviço dele, porque ele precisa mesmo da nossa ajuda. E isso é uma graça, porque nos permite centrar em cada momento no essencial, porque nos permite ter perspectiva sobre o que realmente interessa. E a segunda coisa é que a experiência de amor mútuo entre nós, enquanto família, e o Bernardo, é algo muito especial, porque a forma como o Bernardo recebe o nosso amor, ou como ele nos dá amor a nós, é de uma forma muito pouco tradicional. Não é o abraço, ou não é a gracinha, ou não é uma coisa que ele fez muito bem, ou é fundamentalmente estar. É estar ao pé, é estar próximo, é sentir a companhia, e esse amor mútuo, muitas vezes incondicional, sem esperar nada em troca, é uma experiência diária extraordinária. A Carmen dizia da paciência, é nós aprendermos todos os dias com ele. É nós acharmos que temos muito para lhe ensinar, mas é ele ensinar-nos todos os dias esta gratuidade de amor. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é de ler.
E uma das coisas que eu, hoje em dia me dá imenso prazer fazer é, muitas vezes, aos sábados à tarde, estar em casa a ler, com o Bernardo sentado ao meu lado no sofá. Ele não me diz nada, eu também não tenho nada para lhe dizer, mas estamos os dois ali lado a lado e ele está ali muitas vezes 1h30, 2 horas ao meu lado, e está sossegado porque estamos na companhia um do outro, e é um momento ótimo da minha semana, é estar a ler com o Bernardo ao meu lado, e quero acreditar, ele nunca me disse, mas quero acreditar que também é um bom momento para ele. Não estaria, claro. Há aqui uma pergunta que se calhar quem nos está a ver e ouvir está a pôr e está em que sentir-se incomodado. Numa sociedade como a nossa que há uns anos atrás aprovou o aborto, legalizou o aborto, em que muitas mães, sobretudo as mães, porque eles dão o direito de optar por ter ou não filhos, não querem um filho por isto ou por aquilo, às vezes por razões muito pequeninas, isso não vou julgar, não é como é óbvio. Então a pensar, aquele casal é louco. Então, quando muita gente aprovou, votou a favor da legalização do aborto, e aquele casal que tinha todas as condições para não ter um filho deficiente tão profundo, tão limitado, foi logo aceitar, escolher não, mas foi aceitar, tiveram que escolher, não é? Podiam não aceitar, uma criança nestas condições. A sociedade nunca vos interrogou a esse respeito. Nunca pensámos muito nisso e nem nunca fizemos muito essa comparação, mas há uma coisa que podemos dizer. O Bernardo, na sua avaliação clínica, pelas juntas médicas que o avaliam, é-lhe atribuída uma incapacidade de 99,5%. Ou, se quisermos pôr ao contrário, o que nos dizem é que a capacidade do Bernardo é 0,5%. O que, quando nós ouvimos isto a primeira vez, ficámos um bocado atordoados. Fez-nos chorar. Porque 99,5% é um bocado exagerado. Quer dizer, podia ser 70% ou 80%, mas 99,5% é mesmo quase nada, não é? E portanto, quando a pessoa vê 99,5%, aquilo que pensa é: esta pessoa não tem nada a acrescentar, não há nada que possa fazer, porque 0,5% é tão pouco, não deve mesmo conseguir fazer nada. E a nossa experiência nestes 9 anos é que este 0,5% do Bernardo tem criado imensa coisa, tem feito imensa diferença. A nossa família é melhor porque tem o Bernardo. A escola onde o Bernardo anda é uma escola melhor porque tem o Bernardo. As pessoas à nossa volta que conhecem o Bernardo são melhores porque conhecem o Bernardo. E nós já fizemos tantas coisas na nossa família, tantas coisas que já contribuímos, que já propusemos, que já desenvolvemos, por causa do Bernardo. Portanto, aquilo que é nosso testemunho é que, contra todas as expectativas, contra toda a intuição, contra uma palavra que a Carma há bocadinho dizia, contra todo o prognóstico, a realidade do que nos tem vindo a demonstrar é que todos têm valor a acrescentar, cada um tem muito a acrescentar, mesmo alguém que é avaliado com 99,5% de incapacidade. Portanto, é muito impressionante pensar nas crianças que não vinham, porque ficará sempre a dúvida do que eles podiam ter criado, da vida que podiam ter desenvolvido, da diferença que podiam ter feito. A nossa experiência de 9 anos é que os 0,5% de capacidade do Bernardo tem feito uma diferença enorme e tem sido um contributo enorme para a nossa vida e para a vida de tantos.
E eu, a isto do Rui, gostava de juntar também um segredo. É um segredo, eu não sei porque é que é um segredo, mas é um segredo muito bem guardado e eu não me canso de o repetir, mas continua a ser um segredo. É que viver com uma pessoa com deficiência é uma benção para todos. Acho que nós já dissemos isto agora várias vezes, de várias maneiras. Mas por alguma razão a sociedade tem medo da deficiência, ou não quer ver a deficiência, ou quer se afastar da deficiência. Da nossa experiência, nós não sabíamos e depois descobrimos o segredo, repetimos o segredo e o segredo mantém-se um segredo. Mas eu não me canso também de repetir que se as pessoas de maneira geral soubessem a maravilha que é viver com o Bernardo, viver com uma pessoa com deficiência e com as limitações que o Bernardo tem, então havia uma fila à porta da Segurança Social. Eu não percebo porque é que o medo se mantém e porque é que se continua esta dificuldade. Mas posso dizer de viva voz que é muito bom, muito bom, muito bom viver com pessoas com deficiência. E isso mostrou-me, não é, o Bernardo é especial, é meu filho, mas o facto de termos o Bernardo em casa levou-nos para mais perto do mundo da deficiência, quer seja das instituições, quer seja das famílias, nossas amigas, quer seja dos nossos amigos que conhecemos, e o mundo é tão melhor com a deficiência, tão melhor, tão melhor. É claro que quando a Carmen diz isto, ninguém aqui, nenhum de nós os dois, quer minimizar as dificuldades práticas do dia-a-dia de viver com a deficiência. Sabemos bem isso, experimentamos isso todos os dias com o Bernardo. Sabemos bem, como o Américo também sabe, as dificuldades diárias das pessoas com deficiência e as dificuldades enormes das famílias das pessoas com deficiência perante tantas barreiras, tantos obstáculos, tantas dificuldades em aceder a tantas coisas a que têm direito. E isso é tudo verdade e temos muita consciência disso. Mas isto que a Carmen diz é também a nossa experiência, que em paralelo com essas dificuldades muito práticas, a graça, o que se ganha, o que se cresce, A alegria? a alegria que se tem com esta vivência com pessoas com deficiência que estão centradas muitas vezes mais no essencial, é também muito verdadeira. Portanto, não é minimizar nem reduzir tudo aquilo que se Jesus agora entrasse na vossa casa fisicamente, como há 2000 anos atrás, entrou no mundo, se calhar a pessoa que eu procurava era o Bernardo. Pois, se calhar, não sei, é muito provável. Quando nós ouvimos eu há bocadinho dizia isso, não é? Quando nós ouvimos aquela passagem que diz: deixai vir a mim os pequeninos, eu tenho poucas dúvidas que haja muito mais pequeninos que o Bernardo. É mesmo dos mais pequeninos e, portanto, seguramente seria um desses. Sim, quando nós ouvimos também que Jesus chorou porque Lázaro morreu e que Lázaro era tão amigo de Jesus e que provavelmente Lázaro teria alguma dificuldade porque a casa onde ele vivia era a casa de Marta e de Maria, não era a casa de Lázaro, não é? E isso nos pode fazer sugerir que o Lázaro tivesse algum tipo de doença ou deficiência. Lázaro era o amigo de Jesus e é o amigo por qual Jesus chorou quando morreu. Eu não tenho dúvida que Jesus quereria conhecer o Bernardo. Eu não tenho dúvida que Nossa Senhora anda com o Bernardo ao colo, que não somos nós que tomamos sozinhos conta do Bernardo. Não tenho dúvida nenhuma da preferência de Deus pelo nosso filho Bernardo, nenhuma. Se calhar, ao Carmo e Rui, se calhar
Jesus tinha 99,5% de hipóteses de passar por vós, erguer a mão e beijar o Bernardo. Estou agora a jogar uma porcentagem também, como é óbvio. É verdade. Meus amigos, a vossa experiência é inaudita, como podem imaginar. Não é fácil encontrar pais que falem assim com esse sentimento e com essa vontade de um filho que nem por tão pouco é do sangue, mas é como se fosse. A Igreja, no mundo atual, ainda também não aceita muito bem, pelo menos não tem uma relação muito pacífica com a fragilidade humana. Embora digam que sim, embora façam muita coisa, mas nota-se que há muita distância, há muito distanciamento, há muita frieza ainda, de indiferença, sobretudo em Portugal. Eu não falo nos outros países que não conheço, não posso falar, embora conheça a realidade espanhola, que é muito melhor que a nossa nesse campo. Aqui quase que nós não somos queridos na Igreja. Estamos melhor em casa, nem precisamos ir à catequese. E agora não estou a falar no caso daqueles com 99,5%, nem com 100%, nem com 90%. Estou a falar daqueles que são deficientes visivelmente fragilizados, com muitas dificuldades de locomoção. A vossa experiência ao longo deste tempo, e a Carmo é coordenadora de um serviço pastoral de pessoa com deficiência. O que é que nos tem a dizer a isto? Isto está a mudar muito, ainda está muito para mudar. Como é que estamos a viver esta realidade em igreja? Bom, eu penso que a Igreja reflete a sociedade, e a nossa sociedade ainda tem muito para andar, por um lado. Por outro lado, a Igreja é santa porque tem o Espírito Santo, não é porque qualquer um de nós lá esteja, não é? Porque senão mal seria da Igreja se contasse só connosco. E eu penso que o medo que a sociedade tem em relação à deficiência também se vê na Igreja, não é? As pessoas que estão na Igreja são pessoas e também têm os seus medos e as suas ignorâncias que no fundo às vezes os faz ter algumas atitudes. Mas a Igreja tem Cristo, a sociedade pode não ter. Exato, é a nossa grande vantagem. É como a Igreja tem Cristo e tem o Espírito Santo, temos mais fé na Igreja do que na sociedade em relação à integração. Apesar disso, ao longo dos anos houve uma grande caminhada, e nos últimos anos houve um acelerar dessa caminhada, do meu ponto de vista. São João Paulo II, já em 1998, no Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, fez umas declarações importantes. O Papa Bento XVI veio falar sobre o tema e diz muito claramente, e aqui muitas vezes em relação aos temas do acesso aos sacramentos, que quando as pessoas com deficiência não têm a capacidade de ter a vontade e a consciência, que a comunhão dos santos e, portanto, os cuidadores e a família que levam as pessoas com deficiência aos sacramentos justificam exatamente a falta da vontade e da consciência. Mas ainda estávamos aqui num nível teológico, não é? O Papa Francisco vem dar um sentido muito prático à deficiência, sobretudo à deficiência dentro da Igreja. E isso reflete-se até no novo Diretório para a Catequese. O novo Diretório para a Catequese pede que as pessoas com deficiência sejam catequistas. Há 4 pontos muito importantes do novo Diretório que devem ser divulgados amplamente pelos senhores padres, pelos senhores bispos, pelos senhores leigos, por todos, para que se perceba a necessidade de
da presença de todos dentro da Igreja. E nos últimos anos tem havido uma evolução muito prática na vontade, isto a partir do Vaticano, dos dicastérios e do Papa, da necessidade da presença de todos dentro da Igreja. Depois, na prática, muitas vezes demoramos o nosso tempo. E o nosso tempo é o tempo de cada um, e o conjunto do tempo de cada um é que dá estas dificuldades que o Américo está a falar e que são muito verdadeiras. Pois, porque em termos de igreja portuguesa, a igreja em Portugal, também já se fala um bocadinho sobre o tema, mas na prática não se nota muito alguma diferença. Qualquer dia com o risco de ser excomungado, mas... Vamos os dois, Américo, não se preocupe. Eu penso que a Igreja Portuguesa, o que eu gostava de apelar é que se manifestasse, se a Conferência Episcopal se pudesse manifestar mais sobre esses temas. Mas manifesta-se pouco. Já editaram várias cartas apostólicas, acho que é assim que se chama, e agora... A Conferência Episcopal já escreveu algumas notas, sim, mas poucas e desatualizadas. Ou nada sobre a deficiência. Sim, eu acho que estamos aqui numa altura em que era muito preciso a Conferência Episcopal manifestar-se. Já tem matéria do Vaticano suficiente para isso. Não havia de perder essa questão com o padre Fernando Rotas, e ele partilhou dessa opinião também, que realmente a Conferência Episcopal Portuguesa tem feito muito pouco nesta área. Sim. Se calhar temos que nos juntar. Temos que nos juntar com o Padre Fernando Rosas, temos que nos juntar com os outros serviços diocesanos, com o Serviço Nacional, com o Movimento Fé e Luz, com os movimentos todos católicos da deficiência, e temos que pedir aos senhores bispos que se manifestem em relação à presença das pessoas com deficiência dentro da Igreja, no acesso aos sacramentos e no acesso à catequese e na participação da liturgia. Parece-me que estamos em bom tempo de o fazer. Há muito tempo que os senhores bispos não falam sobre a deficiência como um conjunto, não é? Como Conferência Episcopal. O Dom José Traquina, que acompanha o Serviço Nacional, tem escrito algumas coisas, alguns textos muito bonitos em prol da valorização da pessoa com deficiência, e devemos-lhe agradecer também. Mas eu, do meu ponto de vista e do ponto de vista do trabalho do Serviço Pastoral, seria uma enorme alegria se a Conferência se pudesse manifestar em consequência da Fratelli Tutti, da encíclica do Papa, em conjunto com o novo Diretório da Catequese. São dois argumentos muito fortes e muito recentes que poderiam levar a Conferência a manifestar-se e ajudar toda a Igreja em Portugal a melhor acolher as pessoas com deficiência. Mas eu estou a dizer isto, assim, é óbvio que quem me está a ouvir e quem me conhece bem diz: tu também tens razão de queixa, porque estás integrado. Agora estou integrado, mas eu tenho que ser voz daqueles que, infelizmente, ainda estão muito longe de conhecer Cristo e terem a oportunidade de o conhecerem. Muitos deficientes estão esquecidos com a Igreja. Eu, quando digo a Igreja, somos todos nós, não é? Mas... Sim, Américo, temos que nos lembrar também que a Igreja desempenha um papel social importantíssimo com as instituições, não nos podemos esquecer das ordens, da Ordem São João de Deus, das ordens das Irmãs Hospitaleiras, de tantas misericórdias e instituições que são católicas e que cuidam e fazem um trabalho extraordinário. Estamos a falar, eu acho que nós os dois estamos aqui a falar de uma outra parte, que é trazer as pessoas com deficiência para dentro da Igreja. Não quer dizer que a Igreja esteja esquecida das pessoas com deficiência, não é disso que estamos a falar, porque cuidou sempre muito bem, com muito mérito. O que eu penso que estamos a falar é da vontade muito grande que as pessoas com deficiência têm de participar na Igreja, ativamente. Sim, porque a Igreja nunca nos esqueceu, nunca esqueceu as pessoas com prejuízo.
A questão é que limita-se, em muitos casos, a prestar os serviços mínimos. Ou seja, a levar-lhes a comunhão aos doentes, aos deficientes, e pouco mais do que isso. Ou seja, podem ter-se batizado, mas depois a parte catequética fica esquecida. A parte dos deficientes nem é catequese bom. Nós não temos catequistas com apoio para acolherem as crianças com deficiência, enquanto que nas escolas já há professores de ensino especial, não há catequistas de catequese especial. Há este caminho a fazer-se, também creio eu. Mas a Maria do Carmo está a falar a nível dos institutos, das instituições que existem, mas dá-me a entender, por aquilo que vou vendo, que é mais na área mental, na área motora, na área física, não há ainda muita resposta. Ou seja, um deficiente físico, se precisar de ser imunizado num lar, é no lar de idosos, não é para um lar de deficientes físicos. Cegos não vão para o lar de cegos. Não me parece que é um bocado assim. Eu não conheço a fundo as respostas e, na verdade, as que mais conheço são a nível da deficiência intelectual. É natural. E depois, quando as pessoas com deficiência motora, muitas vezes conseguem, quer dizer, conseguem ter o apoio da família e há associações para a ajuda de deficientes motores, tal como existe depois a ACAP, como existe depois as federações e associações de cegos, existem a nível da sociedade, a nível de igreja. O que conheço está bastante misturado, como diz o Américo, não é? Não há especialização. Sim. Mas acredita, e agora esta pergunta é muito mais específica para si, por parte de certeza, eu acho que o Rui não faz parte do serviço pastoral, não tenho certeza. O serviço pastoral tem encontrado facilidade em aceder nesta área aos padres, ao clero, aos bispos, e passar-lhes esta mensagem de criarem melhores condições, mais acesso à família, para apoiar a família, para apoiar as pessoas com necessidades especiais. Tem notado que há abertura, ou somos nós deficientes, nós pais de crianças especiais, que também não temos feito muito para que isso aconteça? Olha, o Serviço Pastoral de Pessoas com Deficiência do Patriarcado de Lisboa existe há relativamente pouco tempo, é desde 2017, ao final de 2016, é muito recente. Mas uma das primeiras coisas que o serviço fez foi um questionário aos priores da Diocese e que foi muito participado e foi muito bem aceito. E 96%, se não me engano, dos priores disseram que tinham pessoas com deficiência na sua paróquia. E, portanto, a pertinência do tema para as paróquias. Todos os padres reconhecem que têm deficiência na sua paróquia. Em termos depois de respostas, as respostas é que são, se calhar, um bocadinho mais desajustadas das necessidades, porque em termos de respostas depois há muitas no sentido do acolhimento, não é? Na medida em que a pessoa se aproxima da sua vontade, então a Igreja acolhe e procura uma solução. Não tem ativamente uma solução preparada ou planeada para chamar as pessoas com deficiência. Eu penso que aí podia-se fazer alguma diferença. Mas do trabalho do serviço, nós temos tido uma ótima relação com a catequese e temos trabalhado na formação dos catequistas. Estamos a preparar, ao nível das catequeses dos jovens, do CIS e do Rise Up, que é a catequese de preparação para as Jornadas Mundiais da Juventude. Estamos a preparar materiais em conjunto que permitam tanto a sensibilização dos jovens que já estão na catequese,
com uma preparação de condições para outros jovens com deficiência que se queiram aproximar da catequese. A catequese tem tido muita abertura para isso, temos trabalhado bastante. E depois, em relação às atividades do serviço pastoral, não temos tido nunca nenhuma barreira ao trabalho conjunto. Ou seja, do ponto de vista da relação com qualquer prior, até hoje, até o dia de hoje, nunca tive qualquer recusa ou dificuldade em trabalhar com alguma paróquia, e estou a pensar numa paróquia em Lisboa que tomou a iniciativa de contratar intérpretes de língua gestual para poder ter uma missa regular dominical com interpretação para a língua gestual portuguesa. Estou a pensar na organização anual que fazemos do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e que vamos fazendo de vigararia em vigararia, e temos conseguido sempre organizar uma festa boa e muito, muito feliz e muito participada perto do dia 3 de dezembro. Todas as iniciativas que tivemos têm sido muito bem aceites. Penso que, como temos poucos anos ainda de trabalho na Diocese, há muito, 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 muito para fazer, não tenho dúvida nenhuma. E por isso, se calhar, estamos mais perto do princípio do caminho do que a meio ou no fim, não é? Se bem que penso que o caminho, o serviço há de se extinguir quando as pessoas se sentirem totalmente integradas na Igreja. E quando for a iniciativa das paróquias acolher as pessoas com deficiência. Esse caminho faz-se fazendo. Faz-se fazendo. Eu estou a pensar que haveria um dia em que não era necessário, porque nada fica feito definitivamente. Nós queremos mais. Estas minhas perguntas podem parecer estranhas para quem me conhecer, porque não me veem com queixa, mas eu já disse, eu ponho no papel daqueles que não têm papel, digamos assim, pais e crianças com deficiência, digamos assim, ou jovens. Agora, mudando um bocado de assunto para terminarmos a nossa conversa, eu gostaria de pôr uma pergunta. Tendo o Bernardo estas limitações todas, e dê para ver que são muitas e acentuadas, a vossa partilha, como é feita a comunicação entre vós e o Bernardo e vós? O Bernardo comunica e é um grande, grande comunicador, mas o Bernardo é um comunicador dos afetos, não das palavras nem dos atos, ou algumas palavras. O Bernardo diz alguns sons com sentido, sobretudo quando lhe fazem muito sentido a ele. O Bernardo diz, a palavra que ele mais vezes diz é papa, porque os interesses dele andam muito à volta da comida, do banho e da música, diria. São os 3 principais interesses dele. E, portanto, ele diz papa frequentemente, dá nomes diferentes às pessoas que ele mais gosta e com quem se relaciona, e muda-lhes o nome, e nós temos nomes para as pessoas que se relacionam com ele e diferentes, mas sobretudo o Bernardo relaciona-se com muito poucas palavras. Ele com os abraços, com este silêncio, com esta disponibilidade para a nossa vontade, porque ele está disponível para nós cuidarmos dele, mas também está disponível para estar sozinho, também está disponível para o que lhe quisermos dar. Esta humildade dele e disponibilidade dele é uma grande forma de comunicação. Ele está sempre lá, nós é que às vezes não estamos. E o Rui anseia pelos domingos à tarde para estar a ler com ele, e qualquer um de nós, quando chega à casa, a primeira coisa que faz é ir saber onde é que ele está e dar-lhe um abraço. E ele nunca nos pediu, não é? Nunca pediu isso, mas recebe-o de uma maneira
que nos faz sentir muito felizes e muito bem. Ele é um comunicador dos afetos e mexe muito com o coração de qualquer um que se aproxime dele. O professor Marcelo de Souza iria gostar de o conhecer. Combinamos. Se calhar o professor Marcelo de Souza ia, também sendo o homem dos afetos. Rui, então já dá para perceber que, embora o Rui não seja tão biológico, é parecido com o Bernardo. O Rui comunica muito com o Bernardo no silêncio, porque as palavras não dizem tudo. O silêncio às vezes diz mais. Quer comentar? Sim, eu sou por natureza uma pessoa bastante reservada e, portanto, toda a vida eu não tenho irmãos, sou filho único e toda a vida fui muito reservado e de estar muito nas minhas coisas e nas minhas leituras, etc. E, portanto, consigo estar muito bem com o Bernardo, os dois ali em companhia mútua, sem termos que dizer imensas coisas um ao outro, na nossa companhia e é sempre um bom momento, é sempre um bom momento. Ainda bem que assim é. Olha, eu agradeço-vos imenso esta vossa partilha. Eu não sei se ficou algo de importante que vocês quisessem dizer que não fosse abordado. Já abordamos muita coisa. Alongámos um bocadinho, não foi, América? Acho que valeu a pena, penso que valeu a pena. Os nossos ouvintes vão se despedir disso quando nos visitar e ouvir, sobretudo ouvir o que vocês aqui disseram, porque eu sou o mesmo de canal de transmissão, como vocês podem imaginar. Este programa está a ser gravado, como qualquer um aqui é gravado, já vai quase num mês de edições. Cada um tem a sua história, tem vindo aqui histórias muito extraordinárias, simples, mas extraordinárias. Esta foi a diferente das diferentes, também já sabia que ia ser. Deixo aqui um desafio. Visitem-nos no Facebook, visitem-nos no YouTube e comentem, deixem lá os vossos comentários, as vossas opiniões. E se por acaso quiserem fazer perguntas, façam perguntas. No meu caso, podem fazê-lo para contosreais@gmail.com. Eu não sei se algum dos dois quer permitir alguma troca de opiniões convosco próprios. Eu sei que nem toda a gente quer, e até porque é difícil, eu estou a ver a dificuldade das pessoas comentarem. Normalmente todos dizem, eu gostei muito, mas isso não precisamos ouvir isso, porque assim vamos com queríamos realmente desafiar as pessoas para que, ouvindo testemunhos como estes, não fiquem com a ideia de que o vosso, o que está aí em casa, não vale nada. Cada um tem a sua história, com mais ou menos riqueza, mas são todas ricas. E de todas as histórias, esta é a história deste programa, das comunidades que nos rodeiam. Eu quero agradecer muito, de uma forma muito especial, ao Rui e à Maria do Carmo. Foi um prazer muito grande ter-vos aqui. Pode ser que um destes dias, mais lá para diante, eu volto a convidar a Maria do Carmo para uma outra temática que hoje aqui não foi abordada, mas que irá ser abordada em breve e pode ser que tenha necessidade disso. Agradeço a vossa disponibilidade e, sobretudo, a fé e a coragem com que abraçaram o desafio de acolher o Bernardo, porque se vocês não conhecem o Bernardo, se calhar, não sei, mas quase certeza, dificilmente alguém o faria, e se o fizesse, poderiam não ter as mesmas condições humanas. E quando digo condições humanas mesmo, afetivas, humanas, para o fazer. Não é fácil. Mas, Obrigada, América. sim, Obrigado e parabéns por estas entrevistas.
A nada, tenho que agradecer. Obrigado pela vossa disponibilidade, porque não é fácil acederem a darem a cara a causas como esta. E queiram desculpar qualquer coisinha, mas eu sou assim, gosto de entrar na vida das pessoas, a pôr cá fora as suas oportunidades, as suas vertentes mais sensíveis, mais afetivas, como é e será sempre o vosso caso. Obrigado. Sim, e Obrigado. estamos ligados no Facebook, Américo. Alguma questão queiram pôr, podem pôr perfeitamente. Já agora, Maria do Carmo, qual é o seu Facebook para as pessoas poderem encontrarem? Olha, eu não sou assim tão tecnológica, mas há de ser qualquer coisa parecida com o Carmo Diniz. Se Não, calhar depois o Américo, se acho me que é quiser Maria do identificar, Carmo, acho que é Maria do Carmo Diniz com Z. é Diniz com Z, sim. E Mas eu acho que é só Carmo, não é Maria do Carmo. Não sei. diz lá qualquer coisa que é técnica ou formada em alguma coisa, creio eu. Não me recordo Ah, qual Maria do Carmo Diniz, exatamente. Agora é que me disse, agora, olha, não, já não que sabia. é. Pronto, Maria se do Carmo quiserem, Diniz. estejam disponíveis. A Maria do Carmo Diniz também está disponível. Peço-lhe amizade, troque, até porque se calhar muitos pais que ouviram esta entrevista têm situações paralelas ou parecidas com a vossa e necessitam realmente trocar impressões, partilhar experiências. Façam isso porque assim é que conseguem vencer barreiras com a experiência uns dos outros. Estamos aqui para isso. Um banhais a todos. Até para um próximo programa que será em breve. Obrigado mais uma vez, então. Obrigado. Obrigada, Américo.